Olá, tudo bem? Você está no canal da terapeuta. Se você está triste, se achando perdido, deprimido, achando que sua vida acabou, que não tem mais solução, vem comigo, assiste o vídeo até o final que eu tenho uma dica muito importante para te dar. Meu nome é Sheila Cristina Santana, eu fiz um trabalho voluntário durante 30 anos, né? E assim, com isso eu aprendi muitas coisas, principalmente a lidar com pessoas. E ao longo desses anos todos eu fui aprendendo o quanto é importante a gente ser gente. Então assim, eu tenho várias formações, né? Eu sou pedagoga, sou publicitária, sou terapeuta, sou coach, sou astróloga, sou terapeuta floral. Criei a terapia integrada reconectiva, que junta isso tudo para quê? Para reconectar você com você mesmo. E como pedagoga eu criei um método chamado Método Pensa. Mas olha só, nem isso tudo junto me deu a riqueza, nem a experiência, nem o crescimento que a convivência com todas essas pessoas, né? Nesses 30 anos de voluntariado e depois que eu me formei, né, em terapeuta, depois que eu vim atendendo as pessoas de um para um, né? Eu não posso mensurar a troca, né? E a importância que essas pessoas têm na minha vida profissional, pela riqueza que me trouxeram, pela troca que a gente teve, né? Então é isso. Sejam muito bem-vindos. E assim, nos últimos anos eu resolvi fazer esse atendimento que eu fazia voluntariamente, eu resolvi fazer profissionalmente. Por isso é que eu fiz todas essas formações, né? Juntei tudo. E hoje eu faço um trabalho integrado, que tem tudo a ver com a ideia, né, que eu tenho de um ser humano reconectado consigo mesmo. Eu costumo falar, né, que as pessoas não são tristes, as pessoas não são deprimidas, né? Elas estão desconectadas delas mesmas. Por isso é que eu fiz um programa chamado Transformação Now, que é um programa onde eu ministro um método que eu também criei, né, porque eu sou pedagoga, e o nome do método é Método Pensa. Porque depois desse tempo todo atendendo pessoas, né, o tempo todo ouvindo, né, o tempo todo dessa escuta, né, maravilhosa de pessoas, eu entendi que o cerne da questão, né, a causa do problema, na verdade ela não está nos problemas que nos acometem, porque os problemas eles não vão acabar nunca, né? O que muda é a forma que a gente administra eles. O problema todo está em a gente, a cada problema, a cada situação, a cada crença limitante que a gente traz para a gente mesmo, né? Para nossa ideia, né? A gente começa a se desconectar da gente mesmo. A gente começa a acreditar que aquilo que as pessoas falaram pra gente, quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, a gente começa a tomar aquilo como verdade e começa a se distanciar da própria essência, se distanciar do que nos é mais caro, que são nossos talentos, né? Aquilo onde a gente se expressa, a maneira por onde a gente se expressa, por onde as pessoas podem ver a nossa assinatura. Tipo, nossa, esse quadro é dela, pros esportistas, tipo assim, essa jogada é dela. E por aí vai, pros artistas, pros cantores, né? Esse tom, essa maneira de semitonar, essa maneira de cantar, é só dela. Então, quando a gente começa a se afastar dos nossos objetivos mais íntimos, né? Daquilo que nos é muito caro, daquilo que nos traduz, a gente começa a ficar triste. Quando eu falo pra você que quando a gente se olha no espelho e não se reconhece, né? Quando eu falo pra você que é isso que faz com que a gente caia em depressão, é quando você se olha, se vê acima do peso, quando você se olha ou vê abaixo do peso, quando você se olha e fala assim, essa aí não sou eu, porque cadê seu sorriso, cadê seu brilho no olho, porque tá faltando alguma coisa, né? Então é como se, para ilustrar para você, é como se você trabalhasse numa loja, né? Uma loja de produtos esportivos, tá? Que você vai trabalhar na loja, você fica à vontade. Você entra lá na loja e você vê, as pessoas estão de legging, ou estão de short, estão de tênis, porque para elas ali dentro da loja, elas abaixam, levantam, pegam as coisas, então precisa de uma roupa mais confortável, né?
Você imagina se essas pessoas fossem obrigadas a trabalhar nessa loja, tá? Isso é uma suposição, óbvio, de terno e gravata. O quanto seria sufocante para essa pessoa que tem essa personalidade livre, tem essa personalidade desportista, tem essa personalidade solta, tem essa vibração mais maleável, né? Tá ali dentro toda aquela formalidade. Você imagina o quanto ela se sentiria sufocada. Isso foi só uma metáfora para que você possa entender o quanto é difícil a gente viver numa realidade que não é a nossa realidade, não é a realidade que você gostaria de viver, né? Com valores diferentes daqueles que você tem. Então, é muito importante que você entenda e faça essa reflexão do que está te impactando, o que está te deixando triste, o que aconteceu lá atrás que quebrou isso, fez com que você mudasse o rumo, fez com que você ou parasse de fazer aquilo que você estava fazendo, né? E se transformasse numa outra pessoa. Porque essa pessoa que você está vendo aí é uma pessoa que se sente desconfortável dentro de tudo que está vendo, dentro de tudo que está fazendo, a ponto de ficar paralisada, a ponto de não produzir, a ponto de achar que a vida acabou, entendeu? Só que a boa notícia é o seguinte, a vida não acabou não, tá? A vida continua, tá? E ela pode continuar sempre com você feliz na vida, tá? Esse é o mote do meu projeto, o Transformação Now, que é isso, a gente pode, a partir de agora, mudar esse conceito, virar o jogo todo. Porque só depende de você mudar esse olhar, tá? E assim, mudando esse olhar, você se reconecta com você, tá? E você conserva esse estado de felicidade permanente na vida, independentemente do que acontecer. Quer ver uma outra metáfora legal? Tipo assim, tá chovendo e tá sol, tá? Olha, você pode até ficar um pouco mais alegre se tiver sol, mas se chover, você não vai ficar triste por causa disso. Você sabe que a chuva vai passar. Exatamente isso que eu tô falando. Sabe, é esperar a chuva passar, e apesar de que a chuva é importante, aliás, tudo que acontece na vida é importante, né? É esperar a chuva passar para que a gente possa curtir o sol. E a vida é assim, é de altos e baixos. Enquanto a onda tá lá em cima, a gente surfa ela. Sabe, vai surfando e de olho pra quê? Pra na hora que ela acabar a gente não cair, né? Entendeu? E aí, porque a gente sabe que ela vai acabar. E aí a gente pacientemente espera outra onda boa, né? Pra quê? Pra que a gente possa subir novamente. E a vida é isso aí, a vida é feita de altos e baixos, tá? E a nossa sobrevivência, entre aspas, né? A forma como a gente sobrevive a esses altos e baixos é tendo inteligência emocional suficiente para saber que tudo passa na vida e que nós somos fortes sim, o suficiente para ter suprimento emocional para esperar essa onda, levar essa onda baixa, né? E esperar a outra onda maravilhosa vir pra gente surfar de novo, ok? Então, quando você fica longe de você, você acaba ficando abalado, né? Na verdade, não é nem a questão do desequilíbrio em si, mas você ficar abalado com as coisas que acontecem com você. Porque, na verdade, se você olhar para trás, você vai ver que já houve perdas, né? Que você já passou por situações turbulentas, que você já teve complicações, que você já se chateou, já passou por situações em que você chorou, que você sofreu, mas que elas foram resolvidas, né? Hoje, se você se encontra numa posição onde você está fraco, né? Você não está conseguindo levantar, você não está conseguindo fazer nenhum movimento, você imagina só, quando eu falo para você que o importante é que você faça as coisas que são importantes para você, que você atente para aquilo que é teu ouro pessoal, que você fica feliz em fazer. Você imagina aí uma Marta, né, sem o futebol dela, né? Você imagina o Vanderlei sem a poesia dele, sem colocar a voz dele para fora, sem ousar tanto, né? Porque eu tô até fazendo uma homenagem para ele, porque eu amo de paixão, tenho assim um respeito enorme por ele, né? Uma admiração incrível pelo profissional, pelo cantor, pelo compositor, pela pessoa sensível e pela pessoa ousada, né? Pela pessoa que bancou, pagou para ver,
né, o seu talento ser reconhecido. Então, Vanderlei, de onde você esteja, ó, o meu beijo para você, né? Então, assim, e outras pessoas, né? Pablo Picasso, sem a arte dele, né? Sem pintar, Leonardo da Vinci, se imagina. E tantos outros que eu me lembro aqui, deixa eu até olhar aqui para minha colinha, porque eu coloquei o nome de alguns, e eu espero, né, que todos esses que eu tô falando, na verdade, eles não são isolados, eles estão representando cada uma personalidade da sua arte que conseguiu, através de determinação, através de coragem, através de não escutar o que as pessoas falavam de si, né? Acreditaram no seu talento, né? Bancaram o seu talento, porque aquilo ali é o que fazia deles, né? Uma pessoa muito especial e a felicidade estava ali, né? Mário Quintana também é o outro, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, nossa, olha quanta gente assinou ali, ó. Assinou, colocou sua assinatura no seu trabalho. Então é isso que eu tô falando, você imagina essas pessoas sem a sua arte, é isso que eu tô tentando dizer para você. Quando eu falo, se olha no espelho e se reconhece, veja o que é importante para você, sabe? Para que você possa dar continuidade ao seu estado de felicidade, para que ele seja permanente, porque aí pode cair o mundo à sua volta. Quando a gente está centrado, quando a gente está feliz, quando a gente está conectado, né, com a nossa essência, com a nossa verdade, com os nossos valores, a gente não cai, a gente se aborrece. Óbvio, é impossível não se aborrecer. É impossível não ficar abalado com as situações externas. Só que uma coisa é você ficar abalado, outra coisa é você deixar que essas situações externas abalem a sua estrutura e os seus valores e a sua crença em você mesmo. É isso que eu tô querendo dizer, tá bom? E aí que começa a minha observação para você, né, que tá me ouvindo agora, que tá me vendo agora nesse momento, né, que não sabe por onde começar, que não sabe o que vai fazer da vida, né? Não sabe, acha que tudo acabou, que você está desesperançado, que você não tem perspectiva. Então, a boa notícia é te dizer que tem perspectiva sim, né? Que você precisa ter uma noção de que a vida é aquilo que a gente faz dela, aquilo que a gente faz da gente. E a única coisa que a gente não pode fazer da gente é desistir da gente. É dizer sim para todos e dizer não para gente. Então o não, né, nesse caso, ele tem um poder incrível, né, que a gente precisa começar a lançar mão dele. Mas não é dizer não porque a gente quer punir as pessoas, não é dizer não para a gente ter algum prazer, não é isso. A gente tem que dizer não porque a gente precisa aprender a colocar limite nas pessoas. Porque, de alguma maneira, né, deve ter algum motivo isso, porque sempre tem uma causa, a gente começa a querer agradar tanto as pessoas para, de repente, ter atenção, para, de repente, ter carinho, né? Para que as pessoas gostem da gente, a gente começa a dizer sim para tudo. A gente começa a distribuir as nossas flores, o que a gente tem de melhor, mais de uma maneira desregrada, de uma maneira impensada. Porque numa relação, e eu não estou falando só de relacionamento amoroso, eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento, tem que estar equilibrada essa relação. Tem que ser o que a gente vê na maioria dos casos, quando as pessoas estão tristes, né, estão deprimidas, se achando rejeitadas, se achando piores do que os outros, a gente começa a perceber que é isso que acontece, que a pessoa reclama de quê? Que ela se deu demais e não recebe aquilo que ela, na mesma proporção que ela deu. E isso, de alguma maneira, é um equívoco, né? Porque, assim, na verdade, a vida e qualquer tipo de relacionamento é uma troca. Só que é uma troca. A gente dá e a gente recebe, a gente dá e a gente recebe. E tudo que é a mais e tudo que é a menos está em desequilíbrio da balança. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Então, na verdade, esse vídeo aqui é um vídeo que eu estou fazendo para que você possa se situar.
é um vídeo para te dizer que você não tá triste, que você não tá infeliz, que você só tá longe de você mesmo, né? E que isso pode ser revertido à medida em que você começar primeiro a se olhar no espelho e a tentar se achar ali, né? Porque o que acontece é que a gente, quando tá nesse estado, a gente começa a se largar, né? A gente já não tá se preocupando muito com o nosso peso, a gente não tá se preocupando muito com o nosso cabelo, a gente não tá se preocupando muito com a nossa pele, a gente não tá se preocupando muito com a nossa apresentação nem com a nossa aparência. Então, não que eu faça, eu não tô cultuando aqui a beleza extrema, não é isso não. Mas eu acho que a gente tem um ponto, tá? E depois você me diz aqui no comentário se não é isso. A gente tem um ponto de equilíbrio da nossa, sei lá, da nossa apresentação que a gente gosta, que a gente fala, nossa, isso aqui sou eu. É um tipo de roupa que a gente usa, um tipo de maquiagem que a gente usa, um tipo de cabelo. E a gente começa a largar pra lá, e a gente não liga mais pra isso. Então a gente se olha no espelho e não se acha, né? Então a primeira coisa que eu queria te falar é que você precisa se olhar no espelho e se achar assim. Começa a olhar pra você, para no espelho, na frente do espelho e olha. E vê se você tá se achando lá. Será que é essa pessoa que você tá vendo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que você se deve fazer. Eu tô fazendo tudo aquilo que eu gosto de fazer? Começa a ver que se você tá triste, se você tá deprimido, se você tá saudosista, é porque você deixou de fazer alguma coisa que você gostava muito. E aí é necessário, urgente, que você dê um jeito de continuar fazendo aquilo. Eu sei que não é fácil, aí você vai me dizer, é muito fácil ela tá falando isso, porque quando a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai fazer, na verdade? Sim, é difícil mesmo, né? A gente, às vezes, tem algumas práticas, por exemplo, malhar, né? É difícil quando a gente não tem recursos para ir para uma academia. Mas a gente pode fazer isso nas academias ao ar livre, a gente pode se inscrever num programa. Eu mesmo já fiz parte de vários programas, né? Que eram grátis, quando na época que eu não tinha recurso nenhum. E eu malhava, eu fazia porque eu falava que eu sabia que era importante para mim. Então, assim, existem maneiras. E aí, se você não tiver nenhuma academia ao ar livre, se você não estiver perto de nenhum programa, se não der para você fazer isso, você pode hoje pela internet fazer alguns programas que te ajudam na atividade física. E se por acaso você não tiver nada disso, uma alternativa também é você fabricar, né, seus próprios pesos. Uma garrafinha de água você consegue enchendo de areia, você consegue malhar. E eu já fiz isso e eu conheço várias pessoas que fizeram isso. Isso é só uma ideia, tá? Você não precisa necessariamente seguir isso, não. Eu só tô te falando que se você pensar, você vai ver que você tem outras alternativas para poder fazer aquilo que você gostava de fazer ou aquilo que você precisa fazer. Porque há pessoas, aliás, eu acho que todo mundo precisa de exercício físico, mas há pessoas que se elas não fizerem exercício físico, a qualidade de vida delas despenca. E aí ela não consegue caminhar direito por causa de problemas com articulações. Os músculos sustentam os ossos. Eles precisam estar tonificados, porque se a gente perde a musculatura, os ossos da gente não trabalham direito. E aí ficam fracos e por aí vai. Então existe uma coisa chamada autoamor, inclusive no canal tem um vídeo sobre isso, que a gente precisa reunir isso e começar a se amar. A gente tem que se resgatar. A gente precisa se reconectar com a gente mesmo. E a gente faz isso quando a gente se acha no espelho. Quando a gente fala assim, não, essa pessoa que eu tô vendo aí sou eu. E se por acaso você olhar pro espelho e não achar você, começa a se procurar. Começa a ver aquele corte de cabelo, aquela maquiagem, e pros homens, aquela barba ou aquele bigode, eu não sei, aquele cabelo, né? Aquele seu estilo próprio de ser, porque é ele que vai fazer com que você se reconheça. E por aí vai, né, gente? Por aí vai a profissão, o trabalho que você gosta de fazer, né? Porque às vezes a gente precisa tanto do dinheiro que a gente acaba se submetendo a estar em alguns lugares, alguns setores onde a gente não se sente muito bem. E quando eu falo do não e do sim, eu tô falando disso.
Eu entendo que em alguns momentos a gente precisa realmente fazer um esforço, né? Fazer um sacrifício em prol da nossa família, em prol dos nossos filhos. Eu não estou falando para ninguém largar o emprego, para ninguém sair do lugar, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que é para você prestar atenção, porque quando a gente faz isso, e se isso incomoda muito a gente, aí é necessário que a gente tome alguma ação. Então, isso se enquadra em tudo, gente. Isso se enquadra nos relacionamentos. Isso se enquadra na situação que a gente se encontra na sociedade, né? Se você quer galgar se você tem um sonho, né? Se você quer fazer alguma coisa, se você tem um objetivo de vida, um propósito de vida, e você colocou ele de lado, cara, começa a procurar isso de volta, porque isso daí é um passo para a depressão. Se você tem um projeto de vida, se você tem um propósito, se você tem alguma coisa que te faz muito feliz e você deixou para lá, não faça mais isso. Dá um jeito de inserir isso na tua vida, mesmo que você tenha que acordar mais cedo, ou mesmo que você tenha que dormir mais tarde. Mas não deixa de fazer isso, porque isso aí alimenta, né, o teu eu, isso alimenta a tua criança interior, porque vai te deixar feliz. Não deixa de ver seus amigos, não deixa de falar com seus familiares, não deixa de praticar coisas que você gosta de fazer, né? Então, se reconectar com você é começar a dizer sim para você e dizer não para algumas coisas, dizer não para algumas pessoas, ou dizer não para um espaço que é seu e que as pessoas estão invadindo, né? Estão passando daquele limite ali. Então você precisa começar a planilhar aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está te fazendo falta, aquilo que você gostaria de fazer. Então vai aqui hoje uma dica assim, muito importante, né, sobre essa reconexão contigo. Porque olha, você pode ter certeza, eu já atendi muita gente, mas muita gente mesmo. E para mim, depois que a gente começa a conversar, eu começo a ver o quanto essa pessoa está longe dela mesma e a gente começa a fazer um trabalho de reaproximação. E é muito lindo, né? Você vê que a pessoa que chegou com problema, né? Chorando ou deprimida, não levantava nem a cabeça, se sentir envergonhada até pelos seus sonhos, pelas suas frustrações, por aquilo que não deu certo, né? Na vida dela. E assim, e ver que a gente começa a se afastar tanto da gente que a gente não consegue nem ver naquela situação que deu errado, porque às vezes a gente se sente tão mal e a gente puxa toda a responsabilidade pra gente. Realmente, algumas pessoas têm muito mais responsabilidade do que a gente, mas não é o caso da gente puxar essa responsabilidade do outro pra gente, né? Porque às vezes a gente até faz isso por compaixão, mas isso tá errado, né? Por quê? Porque a gente se onera, porque a gente quer livrar o outro. Olha aí a questão de você... A gente abre tanto mão do nosso espaço, né? Da nossa própria satisfação, que a gente, às vezes, para poupar o outro, a gente acaba dizendo não pra gente. Então, esse vídeo, ele é um vídeo assim, de alerta, né? Para que você possa pensar o quanto você diz não pra você, tá? E te dizer que tudo pode melhorar a partir do momento que você diz sim pra você. Isso serve para depressão. Quando você está deprimido, você começa a se olhar, você começa a entender o que você gostaria de fazer, o que aconteceu, onde você está preso. Porque a depressão, você está preso em algum lugar, alguma situação, alguma coisa. E aí você precisa se soltar. Se você começar a pensar nisso, você não vai chegar naquele ponto, porque assim, a pessoa procura ajuda das duas, uma. Ou quando ela não suporta mais, tá? Ou ela pede ajuda. E ela só pede ajuda quando ela não suporta mais. Que ela fala assim, chega, eu não aguento mais. Eu cheguei num ponto que daqui não dá pra passar mais pra baixo. E eu tô te dizendo que não precisa necessariamente você chegar nesse ponto para você identificar. Para você identificar esses sintomas, para você identificar esses pontos e para você ressurgir. E caso você não consiga fazer isso sozinho, procura ajuda.
procura ajuda de um terapeuta, não precisa ser necessariamente eu, mas o importante é que você tenha ajuda, tenha um apoio, tá? Para ter um ponto de partida, porque com certeza, reconectado com você, você vai voltar a ser feliz. Então, olha só, bota uma coisa na sua cabeça, você não é triste, tá? Você é desconectado de você. Então, a ideia é reconecte-se. Porque a partir do momento que você começa a se reconectar com você, você começa a viver bem. Você começa a viver, porque na verdade, quando a gente está desconectado da gente, a gente não vive não. A gente vegeta, a gente está no piloto automático, então a gente está vivendo a vida de outra pessoa. Tá bom, meus amores? Então, olha só, esse foi o recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês coloquem pra mim assim, eu quero me reconectar. Assim, eu sei que a reconexão é a saída. Escreve pra mim aí nos comentários, tá bom? E olha, me siga nas redes sociais. Tô no Instagram, @Sheila Cristina Santana, com 2 N's no Ana. Tem um canal também da terapeuta, né? A terapeuta Sheila Cristina Santana no Instagram. E assim, compartilha esse vídeo, curta, tá? E eu tô muito feliz que você tá aqui e compartilha, né? Pra você ajudar o canal a crescer, tá bom? Obrigada!